mas a real é que vão existir vários modelos de negócio que vão ter que se alterar completamente ou vão morrer. Tipo, cara, imagina se de hoje para amanhã o ChatGPT fala, beleza, minhas APIs vocês não vão usar mais, agora se quiser usar, a gente vai ter que usar o meu produto. Olá, bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a razão de produtos para discussão. Eu sou o Arthur e obrigado pela Copa do Mundo de Clubes. Eu sou a Ix e AliExpress, entrega minha webcam, que eu não aguento mais a gambiarra que eu tenho que fazer aqui pra gravar toda semana. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre como a AI está mudando, como produtos são desenvolvidos e como ela vai mudar a forma como que eles são distribuídos também. Mas antes da pauta, recadinhos aqui de sempre. Não esquece de ir lá deixar seu like, deixar seu comentário, avaliar o episódio, independente da plataforma que você ouvir, seja YouTube, Spotify, Apple Podcast, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com uma pessoa. Assim o podcast chega a mais pessoas ainda e você ajuda o quê? A gente a espalhar a mensagem da Arena. Bom demais. E o que a gente tem de jabá aí essa semana? Jabá Rapidex aqui. Ó, primeira coisa, a gente ia ter uma edição dia 28 agora online, mas aí os assinantes falam assim, pô, Arthur, fechamento do Q2, cara, muda essa data aí, porque senão eu não vou conseguir participar do ao vivo. Uma das coisas que a gente mais gosta, seja no presencial, seja no online, é as trocas de ideias que rolam durante os cursos, né? Então a gente atendeu, então não vai ter mais esse final de semana, mas a gente já tá bucando a próxima data aí. Mas, se você tá no Rio de Janeiro, essa aí não mudou a data não. Ainda tem umas vagas, mas tá acabando real as vagas. AI mais no code para PMs no Rio de Janeiro, dia 26 de julho, estaremos aí. Então, se você tá no Rio ou quiser viajar lá pro Rio para fazer o curso, também pegar uma praia, curtir o Rio, tá aí. E, última coisa, as inscrições para o cohort do Q3, da mentoria para pessoas em posição de liderança, ainda estão abertas. E ainda tem umas vagas disponíveis também. Inclusive, já tem alguns ouvintes aqui do podcast que estão fazendo. E é isso. Não se esquece que ouvinte tem R$ 150 de desconto. Então, aproveita aí, assina e a gente se vê na arena. Show de bola! Bora lá pra pauta? Bora lá! Bom, essa semana a gente vai falar de dois conteúdos que têm um tema em comum entre eles, são as mudanças de paradigma que AI, mais uma vez aqui a gente falando de AI, traz para o desenvolvimento e distribuição de produtos. Os conteúdos que vão embasar o nosso papo aqui são um vídeo, que é o Software's Changing Again, do Andrei Caparte, lá no AI Startup School do Y Combinator, e o texto é o The Next Great Distribution Shift, do Brian Balfour, CEO da Reforge. E aí, já começando falando um pouquinho aqui de cada conteúdo, né? No vídeo do Karpaf, ele fala sobre a gente tá entrando na era do software 3.0, escrito via prompts, né? E como eles vão se juntar com o software 1.0 e 2.0 em novos produtos, como LLMs são um novo tipo de computador, inclusive fazendo aí uma analogia que eu gostei muito, né, de que LLMs hoje eles são o que eram os computadores nos anos 60, e sobre as oportunidades que a gente tem de construir apps parcialmente autônomos e a gente se preparar para o futuro que agentes vão interagir com o nosso software. Já no texto do Brian, o argumento central é que AI até agora trouxe uma grande mudança tecnológica, mas ainda não trouxe uma grande mudança de distribuição, mas que vai mudar de forma bem grande como os modelos de distribuição que já existem, né? E ele mostrou o ciclo de várias plataformas que passaram, né? Que é o aspecto de abrir, crescer, se fechar para começar a monetizar, trazendo cases como da plataforma de desenvolvedores do Facebook, da App Store e do Google Search. Para fechar, ele traz uma visão de que o GPT né, a OpenAI no geral é a próxima grande plataforma de distribuição. Mas e aí? Por onde que a gente começa esse nosso papo aqui? Cara,
É curioso, né? Porque os dois conteúdos parecem muito diferentes, mas na hora que a gente estava discutindo a pauta, a gente falou, cara, na real eles são complementares. São dois conteúdos que falam sobre o ciclo de desenvolvimento de produto ali, né? Um é como você desenvolve o produto, que no fim, a gente, pelo menos, nós somos pessoas de produto de desenvolvimento de software, né? Os produtos que a gente faz ali no geral. E o outro é sobre a distribuição desse produto, né? Então, fazer, distribuir, tá tudo na mesma coisa e é curioso como o ciclo inteiro está sendo impactado, né? Não é. E o Balfour fala muito no texto dele disso, de grandes mudanças acontecem não só quando você tem uma mudança tecnológica, uma disrupção tecnológica, mas também quando você tem uma disrupção de distribuição, né? Aconteceu isso em todos os lugares. Mas, diga aí. E eu até separei essa frase específica do Brian, né, que não é que a mudança tipo, grandes mudanças não são necessariamente só por conta da tecnologia, e sim como do jeito que as pessoas constroem coisas e como alcançam mais pessoas, né? Que é todo o aspecto da distribuição e tudo mais. E isso, já que pegaram um gancho, me lembrou de um livro que eu acho que eu já recomendei aqui, que chama Upstarts. É um livro bem legal, tipo, dois grandes exemplos que ele dá desse aspecto de plataformas, etc., Airbnb e o Uber. E durante o livro, ele comenta sobre várias coisas que várias outras plataformas que tentaram fazer copiar tanto o Uber quanto o Airbnb e por que, que essas plataformas deram errado e Airbnb e Uber continuaram. E que é bem nessa linha de distribuição e etc. Então fica aqui a dica do livro, chama Upstarts. Eu esqueci o nome do autor, mas é isso aí. Boa, vai tá aí o link nos comentários, né? Mas eu acho que eu queria começar pelo vídeo, né? Porque eu gostei muito da analogia que ele faz ali de como AI parece são os novos PCs, de certa forma, e como a gente tá nos anos 60 ainda da tecnologia, que pra mim foi muito sobre ilustrar como ainda é um negócio nascente, mas ao mesmo tempo que é um negócio nascente, e o texto do Brian fala bastante disso, não, as coisas não vão ser no mesmo ritmo que elas foram em outras mudanças de paradigma, assim, sabe? Elas vão acontecer mais rápido. E ele vai até dando um exemplo disso, né? Das grandes mudanças que tiveram, os tempos foram menores, né? Foram diminuindo ao longo do tempo. E acho que essa é uma boa coisa. E desse vídeo especificamente, eu gostei muito de todas as analogias, que Ele é as bom, né? Ele é analogias bom de foram muito analogia. boas. Tanto essa das LLM serem um novo tipo de PCs, quanto o lance que ele falou de AI é meio que a nova eletricidade, né, do tipo energia elétrica no geral. E eu acho essa comparação muito boa, que também vai de encontro um pouco por exemplo, quando, né, nas últimas semanas aconteceu isso, alguns serviços, né, caíram e tal, e como que realmente uma galera falou, caraca, e agora? O que eu faço? Que também é um pouco com o WhatsApp, rola um pouco isso também, né? Quando o WhatsApp cai, dá aquele bafafá e etc. Então, eu gostei bastante disso. E uma outra analogia dele que eu gostei foi também do lance da armadura do Homem de Ferro, né? Que não Eu sabia que você necessariamente. ia gostar desse, tinha certeza. Até porque, né? Não dá pra ver aqui, mas eu tenho a miniatura aqui do Homem de Ferro, eu gosto bastante. Mas que aí só contextualizando aqui, que ele fala que tipo, pô, a AI ainda não é um robô do Homem de Ferro lá, né, que faz do tipo tudo, né, ou faz até a brincadeira com os AI agents, etc. Mas é a armadura. Ainda tem um ser humano ali dentro controlando, mas tem uma armadura que deixa dá muito mais poderes e deixa ele muito podendo fazer muito mais coisas. Ele é muito bom. Inclusive, ele tem talvez o melhor vídeo explicando exatamente como LLMs funcionam. Você não precisa ser técnico para entender. Então procura lá no canal dele. E só por que ele fala, né, que AI são como PCs? Ele faz, de novo, uma analogia, né? Que ele fala, cara, as LLMs são os processadores, a janela de contexto é a memória RAM, os sistemas de arquivos e embedding são os discos, e aí as LLMs elas recebem entradas e saídas, né? A I/O ali de texto, de vídeo, de áudio, etc. E usam ferramentas ali, que são softwares 1.0, né? Calculadora, coisa do tipo, internet. E por que a gente está nos anos 60 ainda? E isso para mim foi a parada mais mind-blowing que eu não tinha pensado, que é exatamente igual mainframes eram. Você tem computação ali
com uso com tempo compartilhado, né? E a gente não vê isso, porque a gente tá vendo só o que tá na nossa frente. Mas, basicamente, toda vez que você faz uma pergunta lá pro ChatGPT, você tá indo lá no modelo, alocando um tempo, um recurso, aquilo vai ser processado e vai voltar para você. É que é muito mais rápido do que era na era dos mainframes, né? Mas tá lá. É centralizado nos grandes servidores que estão fazendo inferência. É caro pra cacete ainda, tipo, é porque a gente, de novo, a gente paga $20 por mês, mas a OpenAI vive falando, cada bom dia que vocês dão custo pro A3 dá centenas de dólares e coisa do tipo. Então, imagina toda a progressão que ainda vai ter, sabe, na tecnologia. É realmente muito... Estamos numa era muito nascente ainda do negócio. É. E outras duas coisas que eu gostei muito desse papo foi que ele falou coisas que a gente vive falando aqui no podcast. Então, assim, isso é mais um reforço que a gente não fala tanta besteira, assim. Ou, se a gente fala, a gente, na verdade, tá tendo outras pessoas também estão falando as besteiras que a gente fala. Mais uma do lance de vibe coding lá, que é no aspecto que ele falou Ele que é o muito de... cunhador do termo vibe Pois coding, né? é, Que a né? gente reclama aqui. É, mas ele falou do aspecto de que foi o antes do que a gente falou no episódio já aqui atrás quando a gente estava falando disso do personal apps, né, das coisas muito específicas, etc, que vai ser bastante uso do vibe coding. E só um parênteses aqui, eu achei muito legal o app que ele fez lá de imagens do menu. Putz, Mano, sim. Eu queria me ter, identifico esse é o demais. tipo de coisa que eu falei, queria ter tido essa ideia. Principalmente quando eu vou em restaurante de comida japonesa, velho. E a outra coisa também foi do aspecto que também a gente já falou no episódio de agents interface, né? E que pô, isso vai acontecer. Hoje a maioria do sistema não está preparado, a gente já reclamou disso aqui também, que pô, a evolução disso dos agents fazendo as ações e fazendo as coisas, naturalmente os sites e as ferramentas vão ter que estar preparados para pegar as interações de agents, e não as interações igual a gente faz nos sistemas do nosso navegador. Né? E é legal entender, tipo, o público para que ele tava falando ali, né? Ele tá falando pra um batch de fundadores que entraram na Y Combinator, né? E aí, muito do que ele fala é como vocês vão construir os produtos do futuro, né? Então, tipo, pro agora, cara, vocês já deveriam estar pensando em como construir apps parcialmente autônomos, né? Que ele fala. Inclusive, ele mostra lá o conceito de slider de autonomia, né? De você deixar na mão do usuário mais autonomia pro modelo, né? Então, ser full agentic ou mais na mão do usuário que fazer. Que eu, inclusive, acho que esse não é o formato vencedor, assim, porque o usuário nunca vai escolher. O usuário consumidor, pelo menos. Talvez o prosumer, o corp, ele vai querer ter mais esse controle, mas não o consumidor. Mas se preparar para o futuro. Se preparar para um mundo onde você vai estar lidando com a gente, né? Você escreveu no LinkedIn mesmo essa semana, eu acho, tipo, daqui a pouco a gente vai estar no mundo onde a maior parte do conteúdo vai estar sendo feita por AI e tal. E a gente também vai estar no mundo onde a gente vai estar interagindo com a gente e os produtos do futuro precisam estar preparados para isso, né? É meio que lá na época do mobile, quando surgiu, de você só pegar o seu site desktop e ele abre no celular, né? Não, as experiências que foram vencedoras eram as experiências que eram nativamente mobile. As experiências que vão ser vencedoras no futuro, os produtos que vão ser vencedores no futuro, talvez sejam produtos que vão ser nativamente agentic, né? E dois outros fatores que ele trouxe também, que eu acho que é relevante. E até saiu uma pesquisa recente, agora não lembro se foi do MIT mesmo, da carga cognitiva, de pensamento crítico. Foi MIT. Foi MIT, né? A gente vai colocar nos links aqui também. E ele falou isso, cara, a falta de pensamento crítico, né, sem continuar o aprendizado ali, pô, é um negócio perigoso. Então, por isso que é importante, né, ainda usar como uma ferramenta, né, como uma armadura e não como o cérebro. E a gente já falou isso aqui, não terceirize, né, não deixe de pensar. Inclusive, a gente tem um curso de pensamento crítico e analítico, né? Tem que vender o combo, Java, né? Pensamento crítico mais AI. com mais AI, já está lá disponível na nossa plataforma, os gravados lá, se você quiser assistir. E também, se você for assinante, as próximas turmas ao vivo você pode assistir também. Então, isso. E a outra coisa do lance do Human in the Loop, né?
verification versus generation, né? Inclusive esse frame eu vi um monte, esse print dessas coisas, eu vi um monte de coisa na LinkedIn Disney sobre. Mas cara, de novo, eu acho que terceirizar ainda vai demorar um pouco. 100%, assim, espero. Mas nunca vai deixar de ter necessidade do nunca diga nunca, né? Mas o pensamento crítico é o que diferencia a gente ainda, né, cara, disso. Então, essa é uma parada que, quanto mais você constrói isso, entende qual que é o problema de fato e como que você vai usar AI naquele fluxo, mais você vai saber o que dá para deixar para ser gerado com AI, o que você vai verificar e todo o papo que a gente já falou em trocentos episódios. Boa! Bora entrar mais no texto do Brian? Ou tem um último ponto? Última coisa, que ele também falou mais uma coisa que a gente já falou em vários episódios aqui, das LLMs serem como sistema operacionais, né? E reforçando o que já dizemos aqui. É isso. Boa! Bora falar do texto do Brian, então? Bora lá, começa aí. Cara, primeiro, eu acho que eu concordo 100% do que tá no texto ali. E é exatamente isso, velho. A gente vai entrar numa época de mudanças de distribuição. Já tá acontecendo, mais ou menos. Talvez tenha ouvintes nossos que estão em negócios que estão sendo mais afetados, ouvintes que trabalham em negócios que estão sendo menos afetados. Mas a real é que vão existir vários modelos de negócio que vão ter que se alterar completamente ou vão morrer. Tipo, o mais clássico de todos é publicadores de conteúdo, então jornais, publicações online como um tudo, que já vem sofrendo, né, há muitos anos, desde a transição para mídias sociais, mas ainda assim tinha uma fonte de tráfego. Toda semana sai uma notícia nova que, puta, o tráfego tá tancando e não cada vez chega menos. Cara, esses negócios vão ter que se reinventar, basicamente. O business de você ganhar dinheiro mostrando anúncios para as pessoas ali, cara, ele vai morrer de alguma forma porque as pessoas não estão chegando no conteúdo, né? Mas olha que maluco, eu fiquei refletindo sobre isso de vão ter business que estão perdendo a maneira como eles ganham com anúncios, etc, estão perdendo, e outros que na verdade estão tuchando anúncio, tipo streaming. Exato. Maluco isso, né? Porque a maioria dos streamings agora tá colocando a parte de ads, né, no meio. Caraca, todo dia eu tava assistindo um negócio na Amazon no meio do filme. Pô, 1 minuto e meio É de tipo o Zé ads, de velho. 90 segundos no YouTube que Caraca, entra. moleque, eu falei, não é possível, gente, calma lá. Mas enfim, só um parênteses. Sempre vai ter lugar para os anunciantes botarem o dinheiro deles. Vai morrer talvez Esse é um onde bom vai ponto. mudar de lugar, mas o anúncio sempre vai se achar um lugar para os grandes anunciantes do mundo botarem o dinheiro deles. É isso. Mas eu acho que tem um ponto relevante do papo do artigo lá do Brian, que ele fala bastante dessa janela de oportunidade, né? Cara, eu super concordo. Eu acho que a gente está num momento único realmente assim. Eu não sei quanto tempo essa janela vai durar. Eu não acho que ela vai durar muito tempo. Que eu acho que o close the market, né? Que é um pouco do que ele fala. Acho que vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. Ele deu 6 meses, né? Mas não sei. Cara, essa é uma parada que eu fico muito inquieto, assim, de entender o tamanho dessa janela, sabe? E aqui é a janela também para criação de novos produtos, né, nativos desse negócio. Eu fico pensando muito, cara, mobile, né, foi o que eu vivi, vamos dizer assim, porque quando eu entrei no mercado de Eu tech, fui e eu vivi. não, mas já existia, tipo, eu comecei a trabalhar em tech em 2012, já existia smartphone e tal, Sim. O então, iPhone foi lançado em é, 2007, 2008 ali, né? é isso, eu não vi a transição ali da App Store, mas eu vi boa parte das coisas acontecendo assim, mas tipo, se você pensar, os grandes produtos nativos mobile, assim, eles nasceram mais ou menos nessa época, né? Então, eles não nascem, tipo, logo na primeira onda. Então, tipo, tem uma primeira onda que é experimental, vamos dizer assim. Aí tem uma segunda onda que aí já vem, tipo, com os aprendizados dessa primeira, com padrões mais bem definidos, e aí o negócio são os que se consolidam, né? É até porque eu tenho dúvida. Ele fala muito sobre a tese ali é que o ChatGPT vai ser essa próxima plataforma de distribuição, e eu tenho muita dúvida se vai ser mesmo, porque ele é o first mover aqui, né? Ele é quem puxa o mercado, e tipo, talvez nunca tenha tido um first mover
como ele, mas historicamente, normalmente quem faz primeiro não é quem ganha ali no final, né? Vamos dizer assim. É um bom ponto. Inclusive, ele até traz a provocação que a gente falou nas nossas previsões lá no início do ano. E já falou, até no dia que no episódio que a gente falou também da WWDC, que a Apple tá meio que escanteada ali. Só que, na real, ela também tem um grande advento, né? Uma grande vantagem aí, que é o hardware, né? O Brian Thompson botou isso no texto da Stratechery hoje, que ele fala que, tipo, a oportunidade da Apple, talvez, se ela não desenvolver um negócio próprio, é fazer o iPhone e o ecossistema ser o melhor hardware para você usar o ChatGPT. E que foi um pouco da jogada também do ChatGPT, quando a Apple começou a falar disso lá atrás, que ia integrar, etc., ela foi o player que ela escolheu ali, né? Então, tem esse ponto por aí. Uma coisa que eu achei maluco, assim, também, que é muito real de parar para pensar, que ele deu o exemplo extremo lá do shutdown, né? Tipo, cara, imagina se de hoje para amanhã o ChatGPT fala, beleza, minhas APIs vocês não vão usar mais, agora se quiser usar, tipo, vai ter que usar o meu produto. E ele até deu o exemplo do Mercado lá, né? Aquele app que veio antes do Vine, né? Antes da gente começar a falar de stories e coisas, né? Parece que foi ontem, né? Isso, mas, cara, é uma parada, eu acho um cenário meio apocalíptico. Eu acho que se o Elon Musk fosse CEO da OpenAI, eu falaria, com certeza isso vai acontecer rápido. Não acho que mas eu acho que é um cenário possível e é super interessante de pensar nisso, né? Eu acho possível, eu acho que não vai ser tão logo assim, porque eu acho que eles têm que dar um tempo pro principal mote deles se desenvolverem, que o Brian, ele bota isso no texto também, que é contexto e memória. E a gente falou isso no episódio recente, não lembro em qual, mas está cada vez mais difícil você ficar trocando de LLM, porque as funcionalidades do ecossistema estão cada vez melhores e te mantendo ali. Cara, eu sinto isso no trabalho, assim, quando eu tenho que usar. A gente tem lá, eu falei no episódio com o Efraim, né, na Hotmart, um sistema que você pode usar várias LLMs ali, mas eu sinto de não estar usando o ChatGPT na minha conta pessoal, que tem o contexto de como que eu gosto das coisas, do que eu faço, das coisas que me interessam, do jeito que eu gosto de interagir ali. E esse mode, ele não vai ficar menor, ele vai ficar maior com o tempo, né, na teoria. Então eu acho que a OpenAI, ela vai, ao longo dos próximos meses, assim, anos, vai adicionando mais funcionalidades que façam esse buraco ficar maior, e aí quando esse buraco tiver grande o suficiente, aí ela vai, bum, corta. Ou torna muito inviável usar, sabe? E eu acho legal a gente só citar aqui, a gente está falando disso, né? Para quem não está escutando, tá pegando a recomendação do artigo pelo nosso podcast aqui, de como é esse ciclo, né? Que eles falam, né, das 3 etapas, que é identificar o moat, né? Abrir os portões, né? Tipo, beleza, tá disponível para todo mundo utilizar, etc. Tudo mais, maneiras fáceis para desenvolver em cima disso, tudo mais, e depois fechar para aí sim começar a monetização nessas 3 etapas. E aí, como a gente até falou aqui na abertura, dos vários exemplos que eu dei, tipo a própria App Store, tipo a própria plataforma de desenvolvedores do Facebook, e os exemplos bizarros que eles deram lá, tipo a Zynga, né, uma empresa que fazia aplicativos e que, cara, super cresceu pra caramba na época dos joguinhos lá do Facebook, que mandava um monte de mensagem e tudo mais, push, etc. E pouco tempo depois, cara, saiu de dezenas de milhões para poucos milhões de usuários com uma simples mudança que o Facebook fez. Ou a App Store, quando começou a colocar lá que a única maneira de você vender alguma coisa, você tinha que colocar o SDK lá e a Apple ia comer 30% ali da grana. Então, são alguns exemplos que é super possível a OpenAI tá indo no mesmo caminho, né? Não, total. E por que eu acho, né? Não tinha terminado de concluir o raciocínio aqui. Por que eu acho que ela não vai fazer isso agora? Porque ainda é commodity as LLMs, né? Tipo, o modelo em si. Ele ainda é commodity. Então, se você faz isso agora, basicamente você tá abrindo porta para todos os seus concorrentes te engolirem ali.
Nesse momento não faz sentido. Então acho que vai ser no futuro. E aí é super da hora, interessante ver como que eles estão tentando entender qual que é esse modelo de distribuição às claras, assim, né? Porque, cara, a gente já falou aqui, teve a GPT Stores lá meses atrás, já deve ter até ano Não, já tem agora, né? anos, pô. Que não foi pra frente, que eles disseram que ia monetizar. Aí teve os plugins, que também, acho que semana retrasada, deram uma descontinuada no negócio. Então eles ainda não acharam o formato. Eu acho que nesse último update eles até fizeram umas melhorias pros GPTs, eles fizeram as melhorias nos projetos e tal. E eles falaram assim, já tinha um tempo que tava meio largado o chat GPT, assim, né? Então eles estão para todo mundo ver, entendendo qual que é o melhor modelo ali, como é que eles vão fazer essa monetização, essa distribuição, trazer os desenvolvedores para dentro mesmo e monetizar aquilo, né? E fazer ser relevante para eles. Eu acho que a etapa 1 e 2, né, que é o identificar o moat ali e abrir os portões, eu acho que tá rolando. Tá E rolando, tá rolando numa velocidade muito maior do que qualquer outra onda que já teve. Sim. Isso aí eu não tenho dúvidas. Agora, quando vai ser... Por isso que eu falei ali que eu fico inquieto com isso, que quando vai ser esse momento de que eles vão falar, então agora vai funcionar de um jeito totalmente diferente que a gente vai ganhar mais dinheiro e você vai ter que pagar mais, tá ligado? Eu fico na dúvida ainda de como vai ser esse processo. Definitivamente eu não acho que vai ser com o usuário final, ou pode ser que sim. Se você é aquela parada, né? Se ele virar o seu sistema, tem um papo do Sam Altman com alguma talk aí, não sei se é para pro Andrew Horowitz lá, e etc. também, que ele fala isso, né? Do tipo, cara, que o sistema operacional, a OpenAI vai ser o sistema operacional da pessoa. Então, cara, dependendo, você vai pagar por isso, né? Então, eu fico muito. Minha inquietude vem nisso, assim, de. Cara, eu acho que a gente não vai ver chegando e tem um risco e tem uma possibilidade agora também de ser nas duas vias, tá ligado? Ao contrário de como foi, por exemplo, o Facebook, tá ligado? Porque eles ainda não acharam um jeito de todo mundo que tá construindo em cima das APIs da OpenAI reforçar você estar no chat GPT. Então, tipo, sei lá, Cursor, Windsurf, Photo AI, qualquer desses aplicativos que usem as APIs da OpenAI. Eles existem e eles usam a OpenAI, mas eles podem usar Anthropic, podem usar qualquer outro cara ali, né? E você usar ele não tem network effects ali, a não ser treinar o modelo da OpenAI melhor, que você nem treina, porque na API não tem. Você não tá liberando o acesso ao treinamento ali. É diferente das outras plataformas, que, tipo, na App Store tinha todo o rolê de apps que só tem no iPhone, que reforçavam todo o ecossistema da Apple, de você fazer aplicativos melhores e tal. No Facebook, tinha os jogos que só tinha no Facebook, os aplicativos que tinham lá e que você ia usar com seus amigos e tal. Ainda não tem essa coisa no chat GPT, né? De, pô, é melhor fazer isso aqui dentro do chat GPT. Tipo, eles estão tentando. Tem o Codex agora dentro, tem o gerador de imagem dentro dele Vão mesmo. comprar o Windsurf lá. Mas ainda não tem essa coisa que, tipo, que trazer os desenvolvedores e o ecossistema para usar as coisas da OpenAI torne a plataforma melhor, né? Que era a aposta dos custom GPTs, né? Que não, aparentemente, não vingou da maneira como eles gostariam. Exato. E aí eu fiquei pensando nisso de, cara, mudanças de coisas. Eu li um artigo também recente, eu não lembro qual agora, mas estava falando que o grande medo o grande problema que a Meta está passando agora, e por isso, né, vocês devem ter visto também as reportagens aí do Sam Altman mesmo falando que a Meta ofereceu 100 milhões lá de signing bônus, de hiring bônus para um monte de desenvolvedores da OpenAI, mas que é uma parada que me fez refletir bastante, assim. O ChatGPT e as LLM em geral, eles são um produto que você não precisa interagir com outras pessoas. Você pode interagir para, né, legal, mas assim, você não precisa Então você vai interagir ali, e até o Zuckerberg falou disso na entrevista que a gente também falou aqui, a gente vai te conectar, nosso objetivo é conectar você com as pessoas e também com os agents. Né? E que isso tira um moat do Facebook total, né? Tira das redes tanto do Instagram quanto do Facebook, menos até o WhatsApp, que aí você continua conversando,
Mas menos isso, né? O Facebook ganha dinheiro, a Meta ganha dinheiro, né? Que a galera fica lá querendo saber, vendo, scrollando, vendo lá as coisas e também vê anúncios. A partir do momento que você para de fazer isso e fica lá conversando com o seu, sobre o seu contexto só, fica diferente. Mas o Facebook, os produtos da Meta, eles têm o maior moat de todos, que é o poder de querer saber da vida dos outros. Isso é verdade. Enquanto o ser humano não mudar diametralmente, isso ainda vai ser muito poderoso. Por mais que. Tem aquela velha competição de tempo que os seus olhos estão olhando pro negócio, né? Mas Total. e aí, para mim, o grande risco aqui é essas redes se tornarem um poço de conteúdo de AI, que é o LinkedIn. Tipo, hoje, pra mim, hoje muita coisa no O LinkedIn. TikTok também, cara. Tem visto Cara, muita mas os gente do reclamando TikTok são sobre. muito da. Porra, mano, eu adoro o vlog do Jesus Cristo, velho. O Jesus Cristo fazendo fala, galera, JC aqui me derruba demais. Mas por quê? Tipo, é claramente AI e é feito, tipo, de zoeira. Esse conteúdo eu me amarro. O do LinkedIn, que as pessoas, tipo, teoricamente sendo sérias ali, aí, tipo, eu não consigo mais rolar o feed do LinkedIn. Então. E Twitter também tem um pouco disso. Então, eu acho que o grande risco é esse, tipo, a tecnologia tornar tudo um grande slot de conteúdo ruim gerado por AI, sabe? Muito bom. Dois conteúdos bem massa. Já a gente sempre fala, eu sempre reclamo aqui dos textos longões, né? Que o Aix adora. Esse do Brian é grande, É mas pô. grande, pô, eu li tão rápido, eu acho que eu mergulhei nele, eu acho bem Não, eu bem, também li, porque é bem interessante, cara. Acho que ele estruturou muito bem, assim, mas ele é maiorzinho do que os normalmente que a gente fala. E o vídeo tem 39, 40 uns minutos, 40 assim, mas minutos. são dois conteúdos, recomendo. Senão você fica aqui com os nossos. Bom demais! Bora de produto da semana agora? Bora lá! Eu Ó, começo hoje, né? você Então, começa, isso. cara, o meu é o Substack. E especificamente a função de áudio dos. Inclusive, o texto do Brian, eu ouvi, e depois eu fiz minhas anotações, etc., e fui vendo de novo lá o texto, mas eu estava no meu passeio matinal com o Ive e escutando ele. Tá muito legal, cara, a funcionalidade. Massa. Transforme todo o texto em um podcast. E falando em podcast, eu estendo às vezes o produto da semana até o limite do que pode ser um produto, né? Mas hoje o meu produto da semana, ele é um podcast e é o Acquired Podcast. É um podcast aí que já existe há vários anos, a gente já falou dele aqui, falou principalmente do episódio do Zuckerberg aqui. E eles voltaram para a temporada nova agora e voltaram com um episódio que me surpreendeu o quanto que eu gostei, que foi uma entrevista com o Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft. E, cara, pra mim, uma aula de business ali, conecta várias coisas com coisas que a gente falou aqui, especialmente o conceito de como empresas têm magic tricks ali. Então, é um episódio de quase 3 horas, o Acquired é um podcast longo, né? Mas super recomendo, ouçam lá, não tenham preconceito pra vocês que são Mac lovers aí, é muito bom. E o que a galera mandou pra gente? Ó, o Vini Maia, do Papo de Produto, mandar um salve aqui, inclusive, falou que tá usando muito o Whisperflow também, igual eu já comentei aqui. Só você que não conseguiu usar mesmo, é isso. Só eu que não consegui, velho, é É. impressionante. Toda vez eu vejo alguém no YouTube falando, tô usando o Whisperflow, O Tyron mandou o Notebook LM, sempre aparecendo maior aqui. produto de todos. A Carol mandou o Gemini. O Bob mandou o YouTube, falou que o Casé TV lá para ver os Brazuca dando show na Copa do Mundo. O Ale Pereira mandou o abridor de vinho elétrico do AliExpress. Muito bom, grande produto, tem também. Esse aí é 10 de 10. O Ale mandou o Perplexity Labs, ele fez uma calculadora de churrasco. Pô, eu fiquei lembrando que, cara, eu tinha um app disso há anos atrás. E aí, em 5 minutos ele fez. O Andrezinho tava lá no Chile, vendo as neves, mandou pedidos já. O Salgadinho e o Lucas Matos mandaram o Turbi. Tinha tempo que não mandavam um Turbi, hein? Ano passado apareceu várias vezes, né? O Henrique mandou o CapCut, inclusive, ele pediu para avisar que tá voltando aqui com o canal dele, que é o Vida de Rex Writer, então sigam lá. O Daniel Gonzalez mandou o Windsurf e o Portinho mandou o iFood.
A Karina, olha aqui, ó, mandou o Event Tracker do AX, o Custom GPT que o nosso menino fez aqui, Olha e que a aí. gente já falou. A Jéssica mandou, e foi um produto e desproduto, que é o Buffet Max, que é para saber organizar as festas, local e tudo mais. Ela falou que é ruim, mas que é o único que tem e que é melhor que nada, porque não tem nada. E o Fred mandou a câmera TP-Link, falou que ele precisou dar uma viajada e era o jeito que ele conseguia ver as coisas de casa e tal, e que estava funcionando o aplicativo super bem. Ele até usou para dar uns sustos no filho dele também. E é isso. Ó, Não... eu fiz aqui a contagem, igualamos ao recorde de envios. Aí sim, show de bola. E você nem botou o seu desproduto barra decepção da semana. Pois é. E, cara, aconteceu igual a Apple. No dia do lançamento, um dos meus Ray-Ban parou de funcionar. Ah, só pra quem não entendeu, eu tô falando aqui do anúncio do Oakley Meta, não sei qual que é o nome que eles estão É, o dando, né? Clemeta. Sim. Mas o Arthur tava todo cheio de esperança que ia ser revolucionário, ia ter várias novidades. Não teve nada de novo. Não teve nada de novo. Até caiu as coisas aí no X, mas não teve nada de novo. Só um modelo novo. Enfim, pois é, fiquei decepcionado. Vamos esperar setembro agora, vamos ver se vai vir um. É Aí sim vai vir isso. um grande update. Mas vocês não esperem setembro para continuar mandando os produtos da semana de vocês pra gente. Mandem aí que a gente gosta pra caramba. E com isso, a Ó, e gente. antes da gente terminar, eu vou falar aqui, ó. O quê? Você que tá escutando até o final aqui, comenta já lá na hora que você estiver escutando aqui a sessão dos produtos da semana, já comenta lá. Manda pra gente, seja no Instagram, comenta aqui no Spotify mesmo, ou no Spotify, YouTube. YouTube, é isso. Já deixa lá o seu produto da semana, pra isso você não esquece depois de mandar e etc. Ou a gente esquece de mandar, mas já manda lá pra nós. É isso. Perfeito, perfeito. E com isso, a gente já caminha para o encerramento e já puxa direto o gancho aqui de você, ouvinte, não esquecer de interagir com o episódio. De ir lá, deixar seu like, comentar o seu produto da semana ou qualquer outra coisa que você queira comentar, deixar 5 estrelas aí, faça a interação que lhe couber, mas interage lá, porque isso ajuda muito o programa a crescer. E segue a gente lá nas redes, @ix, @ArthurClose com K, @Product Arena, que a gente tá sempre lá postando os conteúdos. E agora o Manus toda semana já pega as logos aqui do produto da semana e tal, a gente faz os cortezinhos lá. E é isso. Até semana que vem. Valeu! Valeu!